Mandaram um vídeo pra mim faz um tempo já, né? E eu não reagi na live, acabou passando. E já me cobra, pô, Arthur, você tem que responder, você tem que responder, você tem que responder, né? Que é o Ramagem, né? O Alan dos Panos, né? Falando da gente. O vídeo tem 7 minutos e meio. Será que vale a pena responder? Pessoal, põe na tela aí o printzinho. Os caras estão falando que o vídeo tá no perfil do Flávio Bolsonaro. Eu não tô sabendo disso. Mas enfim. Responde esse vídeo ou não responde, pessoal? Ai, não, eu não quero responder. Vocês querem que eu responda? Dá pra colocar na velocidade um e-mail? Olha lá, moleque. Vamos lá? Vamos ver o que tem. Quem é antigo, o Assis, o pessoal que tá aqui, a galera das antigas, do Terça Livre, sabe de tudo isso. Mas talvez você, que tem chegado agora, não saiba o que verdadeiramente era o MBL, por que ele ganhou força, como ele cresceu e como ele foi cooptado e sequestrado por Renan Santos e Kim Kataguiri. Então, Pausa. Pro pessoal poder... Pera aí, deixa eu entender. Então ele tá falando que o MBL cresceu e foi sequestrado pelo Renan Santos. O Renan, na verdade, fundou o MBL, cara. Né? Não sei se você sabe, mas... Enfim. Põe no em 25, vai, tá muito rápido. Saber direitinho o que era o MBL, por que ele ganhou força entre os jovens e como ele foi cooptado. Porque pouca gente sabe disso, a gente fala disso desde 2014. Vamos lá. Perfeito. Desculpa, eu tive que ouvir um áudio da minha mãe aqui. Me fala de novo. Não, só pra você narrar de novo. Porque o pessoal, eu quero que faça um corte disso. Você explicar como o MBL começou, por que ele ganhou força e como ele foi sequestrado por Renan Santos e Kim Kataguiri. Vamos lá. Como é que ele começou? O MBL começou... Bom, vamos fazer uma digressão um pouco mais antiga, né? Como é que os movimentos de rua começaram? Começaram lá em 2013, né? Com as chamadas jornadas de junho. Aí, dá pra fazer uma análise, dá pra fazer alguns programas disso. Já errou. Mas quem não se lembra dessa época, né? Teve aquelas manifestações. E nessas manifestações, que originalmente era uma manifestação, eram manifestações da esquerda, né? Essas manifestações foram, não de cooptadas, né? Porque não tem como cooptar sem algo central, né? Sem um comando central, mas simplesmente a população, que não era a direita, né? Nesse momento, né? Era simplesmente a população decidiu, vamos pra rua também e vamos pedir o que a gente acha. Só que o que eles acham é totalmente oposto daquilo que a esquerda estava querendo que eles achassem, né? Então começaram a pedir privatização, começaram a questionar o governo Dilma, começaram a fazer um monte de coisa que não era a ideia. A Dilma tinha... Você tá confuso, fera. Deixa eu te falar uma coisa. As manifestações de 2013... tá? Que era o Gigante Acordou lá por causa dos 20 centavos, veio do movimento Passe Livre. Teve um gap de manifestação até 2014. Não foi uma atrás da outra. Teve manifestações de 2013, foram duas gigantes. Plau! Depois, acabou. Parou. Né? Aí tinha uma aqui, outra ali pequenininha, Atos, tal. Isso não tem nada a ver com o MBL. Não tem nada a ver com o MBL. MBL surge depois da eleição da Dilma em 2014. Tem nada a ver com o Renan, com o Kim, nada a ver isso daí. Vai lá, continua. Proposto ali já estava na gaveta já uma constituinte exclusiva, que era golpe de Estado. Não tem outra leitura que se possa fazer daquele negócio, né? Era uma proposta de golpe de Estado, de fato. Viu que... Opa, não foi pro lado que eu queria. Já tirou essa história da Constituinte pra trás. E, enfim, o resto, né? Muita gente conhece. Virou algo já tradicional da direita, ou na anti-esquerda, como você quiser, né? Naquela época ainda a massa estava meio amorfa ainda, né? Mas virou algo tradicional ir pra rua protestar, né? No final de 2014, houve a reeleição da Dilma, uma reeleição estranha, mas que era uma eleição que estava ali Dilma e Aécio, né? Então era mais do mesmo, né, 2014. Ainda o Teto das Tesouras acontecendo, né? Enfim, em algum momento surge, agora não vou saber exatamente precisar em que momento, mas no final de 2014 surge o MBL, o Movimento Brasil Livre. Nessa época, o Kim Kataguiri, ele era um personagem da internet, né? Ele tinha o canal dele. Ele fazia alguns hangouts, fez até colava algumas vezes, né? Já tava colando lá com a figura do Olavo, mas era um cara que sempre falou de economia, não falava de outras coisas, não falava de conservadorismo. Tanto que teve momentos em que ele apareceu no Pânico lá do Emílio Suíta, e ele destaca, eu não sou conservador, eu sou liberal, né? Ele deixou bem claro. Então, a linha dele era o liberalismo. Nessa época, quem criou o MBL, o Movimento Brasil Livre, foi um cara chamado Paulo Batista. Paulo Batista é um cara muito liberal, né? Um cara manja muito economia. Meu Deus do céu, cara. Deixa eu explicar pra você quem era Paulo Batista. Paulo Batista foi um cara que o irmão do Renan, tá? Fez campanha para ele ser deputado estadual, isso sei lá em que ano, acho que foi pra 2014. Tem nada a ver com o MBL, cara. O Alexandre Santos, né, fazia vídeos pro Paulo Batista. O Paulo Batista não tem nada a ver com criação, fundação do MBL, não tem nada a ver. Tem nada a ver. E o Kim Kataguiri nessa época tava fazendo campanha na internet pra um outro cara, pra um concorrente. Tem nada a ver. Vai lá, continua. Porém, é um cara que é um cara conservador.
É um cara do nosso time, né? Eu gosto Filho de muito do Paulo pastor, Batista. evangélico, cristão. Exatamente, um cara cristão, um cara conservador, acho que ele não é pastor, mas ele fala na igreja dele, então, enfim. Não, o pai dele era pastor. O pai O dele pai era dele é pastor. pastor, acho que o pai dele é pastor, exatamente, né? E aí o MBL surgiu nesse ambiente, né? Com o Paulo Batista. E tava muito bem, né? Obviamente o Paulo Batista, né, começou a angariar outras pessoas dentro do MBL, o MBL começou a crescer, né? Teve ele cresceu bastante no Nordeste também, eu lembro dessa época, né? O MBL do Nordeste cresceu. Em algum momento, Nossa, que... e aí eu não me lembro, eu vou dizer pra você que eu não me lembro exatamente da explicação, mas o Paulo Batista ele foi retirado pelo Renan Santos e o Renan Santos e o Kim Kataguiri tomaram o MBL. Pausa, São anos pausa. de MBL. Pausa, isso é posso mentira, relembrar cara. como Você que tá foi isso aí? viajando. Pausa, Ele fazia um pausa, trabalho, pausa. ele Pausa! Não tem nada a ver isso daí, velho. Não tem nada a ver isso daí. Você tá inventando isso. Você está inventando. Deixa eu te falar uma coisa. O MBL surgiu com o Renan... Eu nem conheci o Renan nessa época, tá? Isso aqui é história que eu sei. Inclusive, isso está no livro, né? Do MBL. Alguém marcou uma manifestação na Paulista. Alguém fez uma página no Facebook marcando uma manifestação na Paulista. E aí o Renan percebeu isso logo depois que a Dilma foi eleita, que a manifestação não tinha dono, que ninguém avisou a polícia, que ninguém tinha feito como deveria ser feito. Aí o Renan Santos foi lá e pegou a manifestação e colocou o nome dele. Tá? Então não tem nada a ver com o que você tá falando, cara. Você só inventou isso daí. Continua. Fazer um trabalho na periferia para ensinar jovens como criar pequenos negócios e lutar contra a força do Estado, ensinando sobre teoria de mercado, ensinando jovens por que a economia liberal era tão boa. Só que o Paulo Batista fazia campanha pró-vida. E aí isso foi inadmissível pro Renan Santos e pro Kim Kataguiri. E essa foi uma das maiores tretas deles com a gente, Nossa, lá cara. em 2015. Ele só inventou isso. Você tirou da sua bunda isso. Você só inventou isso. Vai lá. Porque nós queríamos falar do Foro de São Paulo e da Agenda Pró-Vida nos caminhões, das manifestações. Eu estive, por exemplo, junto com outras pessoas, à frente da primeira manifestação do MBL no Rio de Janeiro, dia 12 de março, 12 ou 15. Não lembro se foi 12 ou 15 de março de 2015. 15 de março. 15, né? Então, 15 de março de 2015, eu estava no caminhão. Foi de lá que eu soltei o grito que depois espalhou pelo Brasil inteiro. A nossa bandeira nossa bandeira jamais será vermelha. E eu vim de graça. Eu falei, pessoal, tô vindo lá de Mongagudo, Nova... Eu gosto muito desse. É tipo Forrest Gump, tá ligado? Vocês já assistiram Forrest Gump? Ele tá contando uma história e fala: ai, não, merda acontece. Aí o adesivo inteiro, shit happens. Você realmente acha que o Alan dos Santos criou o grito Nossa bandeira jamais será vermelha? Ele inventou o grito Eu vim de graça. Deixa eu falar, o Alan dos Santos era um bobo, cara. Ainda é, até hoje, né? Mas era um tontinho, olavista, que acreditava em intervenção militar. Ninguém levava o Alan a sério, cara. Ele era um bestinha ali que, tipo, né? Coitado, né? Vai lá. Nova Iguaçu. Eu morava em Comendador Soares, Nova Iguaçu, conhecido como Morro Agudo. E eu falei, ó, eu vim de graça. Quem mais veio de graça? Aí a gente gritou e ficou aqui, o Brasil inteiro gritando, né? Eu vim de graça e a nossa bandeira jamais será vermelha. Tá bom. Vai. E aí, nessas manifestações, quem era aluno do Olavo estava proibido de participar depois dessa primeira manifestação, porque a gente falava do Foro de São Paulo e da Agenda Pró-Vida. E isso foi inadmissível, inclusive, essa Agenda Pró-Vida do Paulo, que não é o Paulo Figueiredo, tá, pessoal? Paulo Batista. Ele, sim, fundador do MBL, foi retirado pelo Renan Santos e pelo Kim Kataguiri, sobretudo pelo... Vou falar uma coisa, se o Paulo Batista é o verdadeiro fundador do MBL, assim como vocês disseram que o Alexandre Frota era, por que então ele não brigou pela marca? Ou então mais, se ele era o verdadeiro fundador, se ele era uma pessoa que tinha legitimidade, né, da liderança daquelas pessoas, por que ele não fundou outro movimento então? É simplesmente, todo mundo é fundador do MBL, né? Depois que o negócio dá certo, todo mundo é fundador. Deixa eu te falar uma coisa, cara. Se por acaso aquela briga do Alexandre Frota a gente tivesse perdido e o Alexandre Frota pegasse a marca MBL, ninguém do MBL ia continuar no MBL. Todo mundo ia falar, tudo bem, Renan, Kim, Arthur, Alexandre, Pedro, qual que é o nosso novo movimento? Sei lá, vai chamar Movimento Ana Livre. Todo mundo ia fazer parte do Movimento Ana Livre. A liderança ela é espontânea, cara. Você não tem uma contratação, você não tem um contrato de trabalho, você não tem não tem nada disso, cara. Assim, vocês só inventam essas coisas, né, cara? Vai lá, continua aí. O Kim ainda era bem menininho. O Renan Santos é quem realmente tomou a frente e roubou o movimento do Paulo. Roubou. Perfeito. E aí, em algum momento, né, o Kim começou a se projetar, né? É a história da marca, né, que o texto falou, né? Porque ele começou a se promover pessoalmente e exemplo de promoção pessoal é a tal daquela marcha pela liberdade, né? Que você tinha a população engajada nas ruas, já se organizando nas ruas mesmo, né? Mudando o eixo, obrigando os políticos a irem até São Paulo e Rio de Janeiro, né? O que eles fazem? Eles desmobilizam essa estrutura toda, desmobilizam a população que estava se engajando fim de semana após fim de semana para manter uma manifestação permanente e eles começam a marchar e a pé até Brasília. Pausa aqui. Isso aqui eu vou te falar qual que é essa treta, tá? O Olavo de Carvalho falou que não tinha que ter impeachment. O Olavo de Carvalho não tem que ter impeachment.
O Olavo Carvalho falou o seguinte: vocês têm que ficar em São Paulo e principalmente no Rio, que é onde a maior parte das Forças Armadas estão, para que você faça com que as Forças Armadas tirem a Dilma do poder na base do fuzil. Essa era a tese desses idiotas. Entendeu? E aí o MBL falou: não, a gente vai marchar até Brasília porque a gente vai fazer uma operação para virar voto e deputado e tirar a Dilma democraticamente do poder. Aí eu gosto que eles falam o seguinte: não, eles desmobilizaram as pessoas. Deixa eu ver se eu entendi. Então existe uma massa de pessoas ali, de forma orgânica e natural, né, se mobilizando para ir na tese do Olavo de pedir golpe militar. Aí o Renan Santos desmobilizou. Ele fez o quê? Ele chegou para pessoas, estejam desmobilizadas, cada um para sua casa. O Renan me desmobilizou. As pessoas foram embora para casa. Cara, se você, Alan, foi o fundador do grito Minha Bandeira Jamais Será Vermelha, eu vim de graça. Se as pessoas estavam se mobilizando, quem é Renan Santos na fila do pão, irmão? Por que você não continuou? Você tinha o Paulo Batista, o grande líder, né? Por que vocês não fizeram o movimento de vocês e conseguiram impeachment? Aliás, conseguiram a intervenção militar lá em 2014, 2015? Por que vocês não fizeram isso? Não, a culpa é do MBL que o Renan desmobilizou. Não, cara, o Renan simplesmente ele marchou para Brasília contra o PSDB, inclusive. Né? Pra quem não sabe, o PSDB não queria protocolar um pedido de impeachment. É muito ridículo, né, cara? Vamos lá. Continua, deixa eu ver o restinho. Né? Uma promoção pessoal, pra chegar lá e fazer o quê? Entregar um pedidinho de impeachment pro Eduardo Cunha, que obviamente sentou em cima. Mas naquele momento, aí você teve revista procurando Kim, colocando a revista internacional, acho que a Times. Pausa aqui. Não, cara, você tá completamente confuso, cara. Primeiro que o pedido de impeachment mandou, tanto que a Dilma sofreu impeachment. Segundo que a Time foi falar do Kim depois, tem nada a ver. A Time fez uma reportagem dos eu não sei se foi Time ou Forbes, acho que foi a Time, né? Dos jovens mais influentes under 30. Forbes Under 30. Forbes Under 30, tipo das pessoas mais influentes abaixo dos 30 anos, né? Se não me engano tinha Felipe Neto também, tinha um monte de pessoas. Então você tá todo confuso aí, cara. Você não tá sabendo nem colocar as coisas nas datas corretas. Deixa eu ver o finalzinho. Valeu a pena ver esse vídeo, eu gostei. Sobre o Kim Kataguiri, né? O jovem que comanda as multidões do Brasil, né? Sabe, um negócio assim, esquizofrênico, né? Esquizofrênico, os caras acharem realmente que o povo tá vendo pra rua porque o Kim pediu. Sabe, um negócio assim maluco, realmente maluco, né? Mas é nesse momento que aí o MBL se consolida, né? E começa a se consolidar com uma disputa com o Jair. E eles em momento algum, que Jair, fera, pausa essa aqui. mentalidade de... Que Jair? O Jair nem existia essa época. O Jair era um deputado corporativista, tá? Que não fez absolutamente nada pelo impeachment. Ele nem fez nada pelo impeachment, como também não fez nada pela articulação olavista de ter um golpe de Estado. Ele não fez nada. Nada. O Jair Bolsonaro não fez nada. Me mostra um vídeo aí contundente do Jair Bolsonaro na época do impeachment. Me mostra aí ele fazendo. Não fez nada, cara. Nada. Sabe o que ele fez? Ele apareceu na fotinho lá com o Eduardo lá pra fazer o izinho de impeachment junto com o Eduardo Cunha. Né? Foi isso. E aí o Eduardo Bolsonaro, quando viu o acampamento, ouviu a marcha, alguma coisa assim, falou: se vocês quiserem dormir no apartamento funcional, dorme lá. Inclusive o Riso dormiu na mesma cama que o Eduardo. Né? Que era um idiota também, não tá fazendo porra nenhuma. Vamos lá. Nós somos a verdadeira direita. E o Jair Bolsonaro tá roubando nosso protagonismo. Se instalou no MBL de um modo que até hoje não vai sair nunca, porque é do caráter deles. Até hoje, o Kim quer, porque quer. O Kim Kataguiri, o Renan Santos, eles querem, o sonho deles é que o partido deles, o Missão, etc., né, seja o partido da direita do Brasil. Quem é antigo, Pausa. o Assis, o pessoal que tá grande aqui. denúncia, cara. Você realmente acha que... Cara, você surpreendeu muita gente. Vocês querem que a Missão seja a direita brasileira? Nossa, cara. Pô, como é que você revela uma coisa dessa sobre a gente, velho? Nossa, que coisa ridícula, né, cara? E aí, o que tá acontecendo? Tem mais Alan dos Santos, vamos lá? Você tem aí o Alan tentando entrevistar na Campanholo. Tire suas próprias conclusões. Vamos ver isso aí. Eu vi um trechinho, né, que ela chama de babaca, né? Deixa eu ver. A verdade é a seguinte, pode colocar a câmera aqui para mim, por favor, produção, porque o pessoal precisa saber disso. Vocês sabem muito bem que tem uma galera que tá com medo de falar a verdade. E qual é a verdade que esse pessoal quer? Eles querem fingir que estão apoiando Jair Messias Bolsonaro e os seus filhos, sobretudo Eduardo e Flávio, para dizer o que para vocês? Não, continua votando em mim. Vota em mim que eu vou apoiar o Bolsonaro. No fim, o desejo desse pessoal é dizer: eu tenho um projeto de poder pessoal, não quero estar junto com o Bolsonaro, mas não tenho a coragem de falar isso antes das eleições.
Tá aí o vídeo, a produção vai colocar o vídeo pra vocês. Eu cheguei, ela veio me cumprimentar. Quando ela viu que tava gravando, não ia ter como que fingir. Tá rolando? Eles estão percebendo o seguinte, né? O nicolismo cultural, né? O Nicolas Ferreira, tal, já tá pegando uma Ana Campanholo aqui, uma Carol Detone ali, né? Um Lucas Pavanato aqui, sei lá, um outro aqui, outro acolá, né? E o Nicolas vai ficar mais poderoso do que a família Bolsonaro. Isso já está dito. Vocês vão perder essa briga, né? Porque o bolsonarismo é um produto obsoleto. É isso. E aí vocês estão agora vocês estão tentando, né, ver como é que faz. Vai, bota aí. Porque gravando fica tudo registrado. E a Ana correu. Eu tô entrevistando todo mundo aqui. Eu nem tô pisando aqui no cenário da timeline. Eu tô deixando o pessoal falar, deixei o Pitório falar, deixei todo mundo utilizar a estrutura da timeline para poder só. Deixei o Pitório falar. Enfim, vai lá. Participar, fazer corte, divulgar. Eu quero entrevistar e apoiar todo mundo. Por que que eu não posso entrevistar a Ana Campanholo? O microfone está aberto aqui, ela está ali atrás, ela pode sentar aqui e conversar civilizadamente, sem xingar, sem dizer que a pessoa é escrota, sem dizer que a pessoa trata os outros do jeito como ela vai falar. Vocês vão ver no vídeo. Eu simplesmente queria perguntá-la por que que ela quer permanecer no PL, atrapalhando. Olha que legal. Não sei se você percebeu, eles estão fazendo um CPEC, né, nos Estados Unidos, que ninguém falou sobre isso. Só se fala em outra coisa. Os caras fizeram um evento nos Estados Unidos. Foi Flávio, foi Eduardo, foi Ana dos Santos, foi Ana Campanholo, foi todo mundo. E eles sequer conseguiram pautar alguma coisa na direita brasileira. Ninguém falou dessa merda. Aí o Alan dos Santos tá lá pagando jornalista com terninho azul, tal, fundinho, tal, brigando com... Cara, isso aqui é equivalente ao seguinte. Imagina que a gente faz um congresso do MBL. Aí, sei lá, eu tô lá, né? Fala, pessoal, estamos aqui no Congresso do MBL, aí eu, sei lá, eu brigo com, sei lá, com o Pedro Deirô. O Pedro tá ali, ó. O Pedro ficou me chamando de babaca, né? Caramba, velho. Vocês entenderam o que é o bolsonarismo? Vocês entenderam o que é o bolsonarismo? O bolsonarismo é isso, é um conjunto de projetos individuais, um monte de gente sem coordenação, um monte de gente burra, fraca, de psicológico abalado, que fica pensando, como é que eu faço pra ter mais like hoje? Amanhã eu vejo o que eu faço. Ninguém trabalha por projeto nenhum. Todo mundo trabalha pelo seu dia. Eu quero que o meu dia tenha likes, é isso, é só isso. O Pedro ali, ó. Imagina, cara, que coisa ridícula. Eu dentro de um evento do MBL, ficar xingando alguém do nosso time, cara. Vocês entendem como esses caras são ridículos? E a gente, por isso é importante, é bom que isso esteja acontecendo, porque assim, quando esses caras são de unir a direita, a gente tentou tanto, cara. Mano, nós temos divergência, vamos tratar no bastidor. Vamos não vazar isso pra fora, vamos trocar uma ideia aqui, vamos resolver a gente. A gente tentou tanto, cara. Quantas vezes eu não tentei falar com o Gil Diniz? Gil, não vamos brigar, cara, senta aqui, vamos resolver. Qual o problema? Quantas vezes eu não falei com o Eduardo Bolsonaro? Eduardo, ó, vamos fazer assim, assim, assim. E esses caras fazem isso, cara. Se eles fazem isso entre si, você imagina com a gente. Na época que a gente tava, vamos combater o PT, então vamos parar de brigar? Então demorou, vamos trocar uma ideia aqui? Aí os caras fazem essas coisas. Mano, o tempo é o senhor da razão, mano. Vai lá, volta lá. A candidatura do Carlos Bolsonaro. Produção. A produção vai colocar o vídeo aí. Assistam e tirem as suas conclusões. Tá aí o vídeo. Oi, Ana, tudo bom? Oi, Alan, tudo bem? Como... Tudo bom? Ele tá filmando? Tô filmando, claro. Transparência total. Pausa aqui. Transparência total. Você vê como essas pessoas, elas não têm, no mínimo, código de conduta. Vamos supor que eu briguei com o Kim. Eu tive uma briga com o Kim. Pô, Kim, eu acho que você tem que ser candidato a deputado e eu que tenho que ser o candidato a governo. O Kim, não, eu que tenho que ser o candidato a governo, você tá inelegível, você fica de fora. Não, aí eu briguei com o Kim. Aí a gente tretou. Aí eu vou lá e faço um tweet. Porque o Kim Kataguiri... Mas você já ia falar, mano, Arthur, o que vocês estão fazendo, velho? Aí nós estamos no evento. Aí eu chego com o celular na cara do Kim. E aí, Kim, beleza? Aqui é transparência total. Você entende? Você consegue perceber a falsidade dessas pessoas ou não? Você entende como essas pessoas funcionam? Você entendeu isso? Cara, quantas e quantas experiências eu não tive com essa gente, velho? Quantas e quantas experiências eu não tive com essa galera de trocar ideia e o cara não para de sinalizar virtude. Você, pelo amor de Deus, mano, não dá pra conversar com você. Você é um falso do caralho.
Isso é jeito de tratar a Ana Campagnolo? Eu vou dar um exemplo pra você. Eu cruzei com a Ana Campagnolo no Spectrum. Nós chegamos, eu não lembro qual foi. Foi o meu debate com os comunistas. O dela era antes ou depois do meu? Eu não lembro agora. Eu acho que era depois. O dela era depois, eu acho, eu não lembro. Eu cheguei lá, a Ana Campagnolo tava lá. Ô Ana, tudo bem? Ô, como é que tá? Tudo bem? E você? Beleza? Como é que tá? A gente é de times diferentes, cara. Nós somos de times diferentes. Se eu tô filmando, o que ia acontecer? Ela ia sair fora. Ela fala, pô, legal, protocolar e sair fora. Como eu não estava filmando, a gente teve uma interação. Né? Tem um camarim que fica todo mundo lá em cima. A gente subiu. Aí tava a minha equipe, a equipe dela. E aí conversamos normal. Ela falou alguma coisa do projeto do Kim, eu não lembro o que era, alguma coisa de algum projeto do Kim. A gente lembrou o dia que a gente se encontrou na Lesp, sei lá, em 2019, 18, sei lá. E nós trocamos ideia como dois seres humanos normais. Agora, o Alan dos Santos e a Ana Campagnolo, eles não conseguem fazer isso entre si, cara, porque o time é tóxico. Vai lá. Eu ia ser simpática, mas aí vi que você tava só querendo aproveitar o dia. Não, tô querendo aproveitar. Eu ia ser simpática. Quero te fazer algumas perguntas. Eu sou jornalista e tô querendo te fazer uma pergunta. Pausa, a mina Eu não tá tenho interesse em ocupada. falar Pausa aqui, ó. A mina tá ocupada, velho. Cuidando do negócio dela ali. Ela tá lá, olhando a bolsa, fazendo as paradas dela. Você chega com a câmera na cara no próprio evento. Não, a e mina você acha... vê que ela foi até simpática. Ela ia cumprimentar Muito! ele de boa. E aí eu vi que Mano, você tava com a câmera, meu. Exatamente, foi uma decepção genuína. Tipo, Foi, ô Alan, você tudo. vê. Entendi, cara. Não, Tá, filma aí, vai, faz uma pergunta, vai. foi exatamente isso. Porque ela foi até... Oi, Alan, tudo bem? Não, ó, vou até voltar um pouquinho. Vai lá. Cadê? Aqui, ó. Oi, Ana, tudo bom? Oi, Alan, tudo bem? Como... Tudo bom? Aí ele tá filmando. Tô filmando. Foi uma decepção genuína. Ele tá filmando. Você entendeu como essa gente, cara? É que a gente tá falando do idiota, do Alan dos Santos, mas tipo, o Eduardo Bolsonaro é a mesma coisa. Uma vez, eu vou contar uma coisa pra vocês. Uma vez, eu conversei com o Eduardo e falei assim, Eduardo, vamos trocar uma ideia, vamos. Aí eu levei o Renan no gabinete do Eduardo. Nós sentamos e a gente conversou um monte de coisa. Isso aqui foi errado, isso aqui a gente se atacou. A gente falou assim, vamos passar uma régua? Passou a régua, a gente não se ataca mais? Fechou. Beleza? Estamos combinados. Isso deve ter sido, sei lá, 2017, eu não lembro agora. Estamos combinados. Beleza, apertamos a mão, beleza. Eu não lembro agora, mas acho que foi tipo o dia seguinte ou 2 dias depois. O Renan foi com o Alexandre no gabinete do Eduardo pra conversar alguma coisa. O PT, não sei o que lá, vamos trocar uma ideia. Ele bateu na porta assim. Cara, os caras já abriram o gabinete. Oi, aí, beleza? Já todo mundo com o celular. Eles, calma, gente, só vim conversar com o Eduardo aqui. Você entendeu como essa gente funciona? Vai lá. Claro, velho. Transparência total. Tudo bom? Eu ia ser simpática, mas aí vi que você tava só querendo aproveitar o dia. Não, tô querendo aproveitar. Eu ia ser simpática. Quero te fazer algumas perguntas. Eu sou jornalista e tô querendo te fazer uma pergunta. Eu não tenho interesse em falar contigo, Alan. Você é uma pessoa intragável. Por quê? Por causa da maneira indigesta que você trata as pessoas. Eu vim te cumprimentar, você ia me cumprimentar. Aí só porque eu tava gravando pra mostrar, fazer uma pergunta pra você, aí eu sou intrigável. Eu tô falando com ela, agora o assessor tá querendo se intrometer, diga. Não, ele não é só um assessor. Ok. Ele não é só um assessor. A gente não trata as pessoas como vocês tratam. Mas por que eu como jornalista, não posso te entrevistar? Vamos lá, pessoal. Por que eu como jornalista não posso te entrevistar? Ela não quer falar, cara. Não quero Não, falar sim. contigo, não. Mas por que eu como jornalista? Eu tenho direito. Mas você não dá Eu quero falar entrevista para as fake news? Você não dá entrevista para CNN, por exemplo? Por quê? Por que para timeline você não pode? Porque você é um cara que perdeu a mão, né? Me diga. Perdeu a mão, eu não quero. Ana, argumente. Por que eu perdi a mão? Tudo bem, né? Fala, obrigado, cara. Valeu. Não, mas argumenta. Argumenta por que eu perdi a mão. Argumenta por que eu perdi a mão. Ixi, tá sem o... Ele ficou sem som. No momento. 2021 aí no Brasil. O microfone tá aqui. A Ana Campagnolo tá ali. Ela pode ser entrevistada pelo Ramage. Ela pode ser entrevistada por mim. Ela pode utilizar o microfone aqui e explicar. Por quê? Por que usar de adjetivos? Por que dizer você é uma pessoa que trata os outros? Porque Pode você é um perguntar bosta. qualquer um aqui. Porque você é intragável. Se eu não dei entrevista, se eu não cedi espaço da timeline para todo mundo. Para todo mundo. Pode perguntar aqui, ó, pessoal da Hora Verde. Todo mundo aqui, todos os deputados, vereadores, todo mundo aqui.
Por que ela não pode? É uma pergunta simples. É isso. Vocês entendem, gente? Que bom que eu tenho essa live de pessoas mais inteligentes para entender o que a gente passou durante tantos anos, cara. Sabe? As pessoas, não, vocês têm que se unir com eles. E eles gigantes, que eles não eram do tamanho que eles estão hoje, apanhando pra caramba, já foram o governo, já fizeram um monte de merda, todo mundo sabe que o Flávio é um ladrão. Não, na época em que existia o mito, Bolsonaro é o perfeito salvador da pátria. E a gente tentando falar, cara, e eles com essa maneira escrota de agir, entendeu? E a gente, cara, você viu o que a gente já passou, cara? Você viu, foi foda, meu, foi foda, você é louco, foi horrível, cara, foi horrível. Ainda bem que hoje, tá? A gente tem, quantas pessoas estamos aí, Ana Ering? 6.000 pessoas ao vivo, 3.700 likes. Que bom que tem 6.000 pessoas numa live. Que antes a gente fazia live pra 800, 900 pessoas. Que bom que eu já tenho 6.000 pessoas numa live pra falar pra você, mano. Você entende o que a gente já passou, cara? Como foi difícil, cara. Como foi difícil, velho. Eu sempre conto essa história. Uma vez o Eduardo pediu pra fazer um vídeo com ele e eu fiz um vídeo. Era um vídeo onde eu fazia umas perguntas e ele respondia. Aí eu editei e coloquei no meu canal, né? Eu não lembro agora as perguntas, mas eram tipo assim, a gente combinou. Ó, vou perguntar de privatização de Petrobras e tal, e você responde. Na época pra campanha presidencial do Jair Bolsonaro. Fizemos o vídeo, pus no meu canal. Aí ele me mandou mensagem depois, o Arthur, faz um vídeo aqui sobre esse tema. Fiz. Aí que ele fez? Ele cortou vídeos do próprio vídeo, trechos do vídeo que eu fiz pra ele. E mentiu falando que eu fazia outra coisa. No meu debate com o Nando Moura, de 2018, tá? Eu fiz questão de colocar um lettering. Porque quando eu fiz o debate com o Nando Moura, quando eu falei do Olavo de Carvalho, ele colocou um lettering corrigindo do Olavo de Carvalho dos fetos de Pepsi, não sei o que lá, né? Eu falei, não, então eu quero um lettering também. Quando eu falar do Eduardo Bolsonaro, coloca um lettering, tá? Que aconteceu isso e aquilo. Vocês podem ver, o vídeo tá no ar ainda. No meu vídeo de debate com o Nando Moura, tem um lettering explicando essa treta com o Eduardo Bolsonaro na época de 2017. Era isso, a gente passava isso o tempo todo, mano. Só que não tinha 6.000 pessoas na live. A gente não tinha o nosso lado pra fortalecer. A gente falava e, tipo assim, a gente era engolido, tá? Pelo mito. Não, Jair Bolsonaro é inquestionável, né? Foda, foi foda, meu. Foi foda.